Depois do Dolphin, a nova aposta da BYD no Brasil é o Dolphin Mini. Um carro menor, mais barato, mas que traz muita qualidade do elétrico que a gente já conhece. Seu principal concorrente é esse aqui, o Renault Kwid E-Tech. Por quê? São dois subcompactos, com capacidade de bateria, potência de motor e até um pouco de equipamentos em faixa de preço semelhantes. Mas na verdade, a gente sabe que o Dolphin Mini tem uma missão que é um pouquinho diferente. Afinal, a ideia é ele ser o primeiro carro elétrico de quem ainda não conseguiu chegar no carro elétrico. Ou também no comprador de um hatch compacto como o HB20. Afinal, faixa de preço está por aí. Espaço interno, acabamento, equipamentos, é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês. Afinal, o comprador do Dolphin Mini é o comprador de um hatch compacto ou é um cara que está acostumado com carro elétrico? Esse aqui ainda não é um comparativo do Dolphin Mini com os seus concorrentes. Eu só trouxe Kwid e HB20 para poder exemplificar bem a questão do tamanho do Dolphin Mini, porque às vezes só falar em números pode ficar um pouquinho confuso. Para começar, em comprimento, ele é muito parecido com o Kwid. Eles têm portes muito parecidos, então quando a gente fala em subcompacto, o hatch subcompacto, não subcompacto, eles são bem parecidos no que a gente vê em comprimento. O Dolphin Mini é um pouquinho mais largo, altura bem próxima. Só que o que acontece? A gente sabe que as plataformas elétricas dedicadas permitiram você jogar os eixos mais para a extremidade da carroceria. Ou seja, no caso do Dolphin Mini, eu tenho um comprimento no Kwid, mas eu tenho um entre-eixos muito parecido já com o HB20. O HB20 tem a faixa de 2,53, então a gente tem um carro com o tamanho do Kwid, mais o espaço interno de um hatch compacto. Lógico que nem tudo é perfeito. Eu vou mostrar para vocês já um pouco de espaço interno, porta-malas do Dolphin Mini, mas isso também vai impactar na parte de preço. A Renault baixou o preço do Kwid E-Tech para justamente a faixa de preço do Dolphin Mini. Só que ele também vai atacar essa turma aqui, que já nas versões mais caras, motor 1.0 turbo, alguns equipamentos também chegam na faixa dos 100 e poucos mil reais. Então, a partir de agora eu vou mostrar para vocês o Dolphin Mini, mas lá na conclusão a gente vai conversar bem sobre essa coisa de um hatch compacto ou Dolphin Mini. Eu trouxe aqui de volta o Kwid HB20 para mostrar um pouco de porta-malas. Por quê? Esse é um ponto que talvez o Dolphin Mini crie bem um ponto de dúvida. Aqui são 230 litros. Não tem nem aquele tampãozinho de proteção. O banco acabou ficando bem inclinado em prol do conforto. Então não tem um espação aqui realmente seja amplo. Ainda tenho aqui um kit de ferramenta. No lugar de estar guardado dentro do carro, é uma bolsinha. E a bolsa do carregador. Então acaba ocupando já espaço e esse carro nem step tem. Ele tem aquele kitzinho de reparo que dá dentro dessa bolsa. Por quê? Porque na verdade as montadoras acabaram pegando os hatches e criando mais porta-malas. O Kwid mesmo, apesar de ser um subcompacto, tem 290 litros. Ele tem um aproveitamento melhor, até o porta-malas do Kwid quando foi lançado chamou muita atenção. Agora um carro como um HB20, por exemplo, já está na faixa dos 300 litros. E esse aqui é um ponto muito interessante para o comprador de um hatch compacto. Então a questão é, o comprador do hatch compacto vai abrir mão do porta-malas pelos 230 litros do Dolphin Mini? Aí sim vai da questão de uso do carro. Bom, agora que vocês entenderam um pouquinho do posicionamento do Dolphin Mini, vou falar um pouquinho sobre o carro. Está aqui, um carro que era muito esperado, um dos grandes lançamentos da BYD esse ano. Por quê? Justamente pela faixa de preço, pelo posicionamento que ele vai ter. Particularmente, eu acho que ele tem uma identidade de design muito mais legal do que do Dolphin. É uma identidade bem mais chamativa, um carro que mostra mais que é ele nas ruas, vamos dizer assim. Por quê? Eu tenho uma linha de farol, por exemplo, bem mais quadrada. E mesmo sendo um carro na faixa dos 100 mil reais, para ser, entre aspas, barato, eu tenho farol de LED, eu tenho luzes diurnas em LED. E dá pra ver até pela questão do capô bem pequeno, porque aqui embaixo não precisa colocar um motor. Eu tenho a parte de inversores, algumas coisas do conjunto elétrico aqui embaixo do capô, então não precisa ser um capôzão muito grande. Por outro lado, eu tenho um para-brisa bem grande. Dá pra ver que eles aproveitaram bem aquela coisa do carro curto, alto, pela questão do espaço interno. Questão de economia, um braço de limpador só. Muita gente vai achar isso estranho, mas vale lembrar, o Kwid também tem um só. E aqui ele é um só. O logo BYD, e eu achei bonito o design do para-choque. Bem, vários cortes com a mistura do preto brilhante da carroceria do carro, né, na cor da carroceria.
com o preto do plástico, onde vai a placa do carro, ficou bem legal. Uma questão que vale levantar, roda 16 polegadas, ficou bonito? Ficou, o carro ficou legal. Só que eu acho que a BYD poderia ter tomado um pouquinho mais de cuidado na questão do pós-venda. Afinal, é uma roda 16, um pneu 175, com um perfil não muito alto, dá pra ver aqui. Rua brasileira, asfalto brasileiro, muito buraco, pode acabar dando problema. E não é uma medida muito fácil de se achar por aí numa borracharia, numa loja de pneus. Então pode ser que o dono acabe ficando nas mãos das concessionárias em caso de um reparo. E vale um comentário, esse carro não tem step, ele tem somente aquele kitzinho de reparo, que é um líquido, então esse carro nem step tem, então vai criar um problema. E para quem quer saber um pouquinho mais da área técnica, não só da potência do motor, eu tenho freio disso nas 4 rodas, ok. Aqui embaixo do carro, a famosa bateria Blade da BYD, na faixa de 38 kWh, e aqui a tomadinha de recarga, um pouco abaixo dos 7 kW em AC e na faixa dos 40 kW em DC. É uma carga aí, não é a mais rápida do mercado, por exemplo, mas a bateria também não é lá muito grande, então permite uma carga num tempinho razoável. Seguindo na parte de design e tudo mais, o Dolphin Mini tem algumas coisas que eu achei bem legais e outras que a gente consegue discutir. Legal, esse carro tem aquela função de abertura para o NFC, que tem lá no Seal. Então, o pequeno BYD também tem. Aquela partida com um cartãozinho presencial, você vem aqui e aproxima, já funciona. A maçaneta é bem integrada à carroceria, dá pra ver que é uma maçaneta normal, mas ela vem bem rente à carroceria. Aqui embaixo em plástico. E dá pra ver que a linha de cintura sobe aqui, ó. Ela até acaba diminuindo um pouco o vidro traseiro, eu vou falar um pouquinho melhor quando a gente estiver lá dentro. Mas ela sobe aqui dando uma sensação diferente para dar uma levantada na traseira. A única coisa que se eu fosse da BYD, a maçaneta traseira acabou ficando muito, por mais que ela esteja na mesma linha da dianteira, dá para entender um pouco do uso disso. Talvez eu teria colocado a maçaneta integrada aqui na coluna da porta, ficaria mais charmoso, porque ela ficou um pouco perdida, muita lata em cima, aqui embaixo acabou ficando um pouquinho perdida, mas tá aqui, funciona bem. A traseira eu confesso que eu achei até mais legal que a dianteira, essa lanterna toda em LED que atravessa a tampa, também a tampa acabou ficando bem rente ao para-choque, nem tem para-choque, ou seja, é aquela velha história do fit batido, qualquer encostadinha que você der vai amassar a tampa, então vale atenção na hora de estacionar o Dolphin Mini, porque até essa parte aqui ela é bem mais pronunciada que até que o para-choque, então para você amassar esse vinquinho aqui é muito fácil. Tem um aerofólio bem grande também destacado aqui na traseira com brake light, agora uma falha que eu achei, pode ser uma questão de economia e tudo mais, mas ele não tem o limpador traseiro. Fica bonito no design, mas, por exemplo, no dia de hoje, que já choveu, vocês perceberam que o carro está até um pouquinho sujo, acaba atrapalhando um pouquinho você não ter o limpador, você limpar ali o vidro para melhorar a visibilidade traseira. Poderia ter colocado, por exemplo, um limpador camuflado aqui em cima, mas ter um limpador seria bem interessante no Dolphin Mini. Agora, quanto ao interior do Dolphin Mini, lógico que ele vai lembrar muita coisa do Dolphin tradicional que a gente já conheceu, só que pontos diferentes, vamos lá. Primeiro, a central multimídia com aquela tela tão famosa da BYD que vira, continua aqui. Tem alguns aplicativos integrados como navegação, Spotify, só que eu ainda tenho Apple CarPlay e Android Auto com fios, a tomadinha ali embaixo numa USB normal, USB-A. Então a tela está aqui, é um pouquinho menor do que do Dolphin normal, que é uma tela gigantesca, mas é uma telinha aqui numa boa dimensão. O acabamento aqui em cima é plástico rígido, tem esse detalhinho em azul, e aqui embaixo já é como se fosse um material mais suave ao toque, também em azul. A questão é se esse interior azul vai fazer sucesso aqui no Brasil. O brasileiro não gosta muito de cor, essas coisas mais chamativas, mas ok. É um azul, tem os detalhezinhos laranja, na saída de ar ali da lateral tem escrito BYD Design, para remeter a área de design da marca. Os bancos são bem legais, também em couro azul com preto, escrito BYD. O design do banco é bem legal, até lembra um pouco um banco esportivo. Aqui eu tenho o seletor de marcha, igual o Dolphin normal, um seletor de modo de condução, que eu posso ir de Sport, normal ou Eco. Aqui, para uma questão, um modo de baixa aderência, no frio, na neve, alguma coisa assim. O Auto Hold, aquele quando você para o carro, o carro fica parado. Aqui o ajuste do ar-condicionado para ligar ou desligar e a ventilação. A questão é que o ar-condicionado é manual, literalmente não tem uma temperatura em si. Eu tenho
um ajuste de velocidade e de temperatura aqui do quente-frio, eu não tenho a temperatura em si no carro. Aqui eu tenho algumas funções de computador de ajuste de aplicativo, de energia do carro, configuração do carro, mas isso aqui a gente já conhece dos demais BYD, não tem nenhuma novidade, até na operação da tela. Na verdade a tela está até com uma operação um pouco mais rápida do que da última vez que eu tive contato com o Song Plus. Aqui no console central, um console central alto, divide bem os dois lados do carro. Aqui eu tenho um carregador por indução bem interessante, que deixa o telefone bem fácil de visualizar. A questão é que talvez fácil demais de visualizar para quem está fora do carro. O Brasil está com uma fase de roubo de telefone, né? Então é bom tomar cuidado com o telefone quando colocado aqui. Ou pôr, por exemplo, uma película anti-vandalismo no carro pode ser bem importante. Um porta-copos, que no caso aqui eu pus a chave do carro. E aqui também fica, por exemplo, quando você está com a chave do carro com pouca carga, você põe a chave aqui que ele reconhece para poder dar a partida e tudo mais. Eu não tenho um console, um botão aqui que eu abro o console, mas eu tenho um espaço aqui embaixo. E aqui para o pessoal de trás eu tenho um pouquinho mais de espaço. O volante é o mesmo do Dolphin, com os comandos aqui de piloto automático, não tem piloto automático adaptativo, na verdade esse carro acabou vindo sem nenhum ADAS, com uma alerta de colisão, frenagem automática, esse tipo de coisa. E eu tenho um ajuste de profundidade e de altura, dá pra ver também o de altura não é lá muita coisa, de profundidade é ok, também não é muita coisa, mas pelo menos tem. Já ajuda na hora de achar a posição para dirigir. E aqui eu tenho um painel de instrumentos, só que ele não é um painel de instrumentos normal, né? Todo mundo achou que viria com a tela do Dolphin. Na verdade é uma tela um pouco mais simples. Por quê? Nas laterais eu tenho duas indicações por LEDs de velocidade e de uso de carga, né? Quantos quilowatts está sendo usado naquele momento. Aqui embaixo eu tenho autonomia e aqui embaixo nível de bateria. Então é em LED. O que eu tenho no meio é uma telinha menor, colorida, com uma definição ok, que eu tenho alguns controles, como por exemplo porta aberta, velocidade média, mostra também consumo por aqui, mas não é uma tela tão completa quanto a gente encontra no Dolphin normal. E o acabamento das portas também, eu tenho plástico rígido em cima, a maçaneta acompanha o acabamento aqui junto perto da maçaneta no mesmo tecido que eu tenho no painel em azul, e aqui os comandos de vidro também numa peça azul com o tecido mais uma vez azul com a costura laranja, só que eu tenho abertura por um toque. No vidro do motorista e nos outros vidros é abertura normal, você precisa segurar para abrir e fechar as portas. E aqui em cima eu tenho a iluminação por LEDs com acabamento todo em preto no teto e nas colunas. Já que no banco traseiro o espaço interno é bom, como eu falei, como ele tem um entre-eixo de um hatch compacto, ele tem um bom espaço interno para pernas. O banco aqui está ajustado para mim, eu tenho 1,65 m. Mas aqui dá pra ver que sobra bastante espaço para perna. A gente colocou uma pessoa um pouco mais alta aqui na faixa de 1,80 m e ficou bem acomodada. É um espaço interno, como realmente falei, de um hatch compacto, na faixa do HB20 e essa turma. Então para perna é um bom espaço, ainda tem o piso plano aqui atrás, ajuda bastante para acomodar a perna e tudo mais. E eu achei interessante também o banco traseiro também, a traseira do banco dianteiro ser todo em couro, com porta-revista aqui. É um banco, como eu falei, o banco tem um design bem legal. E o banco traseiro em si também é bem interessante. Ele tem um formato bem confortável, ele é com um encosto bem confortável, acabou prejudicando um pouquinho o porta-malas. Mas vale lembrar, esse carro está homologado para 4 passageiros, esse carro não está homologado para o 5º ocupante por enquanto aqui no Brasil. Então eu não tenho nada aqui no meio, cinto de segurança nem nada. Eu tenho apenas nas duas extremidades. A acabamento da porta também segue o padrão. Aqui não é tão soft touch quanto o tecido lá da frente, mas também é azul, com a maçaneta em azul. E o que eu falei da linha das janelas, dá pra perceber aqui? Ele acaba criando um ambiente um pouquinho claustrofóbico, já que o vidro aqui atrás é menor e é bem alto aqui. Então, se o passageiro atrás tiver uma claustrofobia, alguma coisa, ele vai acabar sentindo um pouquinho mais apertado do que o carro realmente é. E agora a boa notícia é que pelo menos esse carro veio da China com a configuração de 6 airbags, o airbag frontal, lateral e de cortina. A gente não sabia se ele viria com a configuração de 4 ou 6 airbags, mas veio pelo menos com a de 6 airbags aí pro cara que vai pagar na faixa de 100 mil reais no BYD Dolphin Mini. Agora uma questão que é muito esperada no Dolphin Mini é como que ele se comporta para dirigir, autonomia, como é que ele anda, né? Como eu falei, lógico,
Se a gente for colocar o Dolphin Mini numa categoria de motor, é como se fosse um 1.0 dentro dos elétricos. É um carro que não tem muita potência, um torque ok. Só que o que acontece? Com todo elétrico, a grande vantagem é aquela disponibilidade de torque a qualquer momento. Você encosta no acelerador, o carro responde. Isso para o dia a dia é o mais importante. E vale lembrar, a proposta do Dolphin Mini é um carro urbano, eu vou até explicar um pouquinho melhor onde isso até se compara, até onde a gente consegue colocar isso. Na verdade, todo carro elétrico, a principal função dele é um carro de uso na cidade. Lógico, os mais potentes você usa na estrada, né? Lógico que tem aquela questão da autonomia, acaba baixando. Normalmente os elétricos têm uma autonomia melhor na cidade e pior na estrada. No caso do Dolphin Mini, eu confesso que já dirigi o Dolphin Plus, e você pensa, um Mini, será que vai ser pior? Será que não vai ser? Eu confesso que em alguns aspectos até achei ele um pouquinho melhor até que o Dolphin, um pouquinho mais refinado em alguns aspectos. Talvez, acho que a potência se encaixa melhor com o resto do carro, o tamanho do carro. Bom, algumas coisas eu achei mais interessante, como por exemplo, até a própria tela da central multimídia, uma tela menor, mas ela já é o suficiente, sabe? Aquela coisa de não precisa de tanto. Então, aquilo já é suficiente. É com o CarPlay, o Android Auto com fio, né? Não é sem fio, mas está aqui na tela. Só tem a questão que eu já reclamei algumas vezes, no caso até de alguns carros, é que, vou mexer com o ar-condicionado. Eu vou mexer com o ar-condicionado. Por exemplo, aqui estou com o Apple CarPlay ligado. Eu entro no menu, eu entro em outro, aí sim eu consigo mexer no ar. E como esse carro não tem ar-condicionado automático, eu não consigo setar a temperatura e deixar. Ele tem aquele tradicionalzinho de vermelho e azul, né? Esquenta e esfria, você escolhe ali. Então, aqui no botãozinho na tela acaba ficando um pouquinho chato. Mas fora a tela, você entra aqui o painel de instrumentos. Como eu já falei, formado por LEDs e tal, tem a informação da velocidade aqui pequenininho, você se adapta, não é aquela mesma tela do Dolphin, mas ok, né? Pela proposta do preço do carro a gente dá um ok. Parte de ergonomia, tá legal aqui, o câmbio tá aqui, parte de ar-condicionado, auto hold, seletor de modo condução, que vai um Eco, um Sport, um normal, ajuste de som do sistema de som, tudo mais aqui. Aqui o carregador por indução, já mostrei um pouquinho para vocês. E aqui o acabamento e tudo mais. A parte de ergonomia do Dolphin Mini é boa, tá? O acabamento, eu já comentei tudo isso durante o vídeo. Posição de dirigir tem um pouquinho elevada. Você vê aqui o banco um pouquinho mais elevado, a posição um pouquinho mais sentada, não é aquela posição mais baixa. Mas é um pouquinho daquela coisa que as pessoas pegaram do SUV, de ter uma posição alta para sentar e tudo mais. Melhor, tem 1,65 m aqui, talvez uma pessoa de 1,80 m já comece a ficar um pouquinho mais apertada de cabeça aqui, né? O banco está na altura mínima aqui já, o banco elétrico, aqui na altura mínima. Então, esse ponto, ok. Gostei da ergonomia, o volante tem a regularidade de altura e mobilidade, então não foi difícil achar a posição boa, levemente, não chega a ser deslocada, não, mas confortável. Rodei bastante com o carro em trânsito e tudo mais. Nos últimos dias aqui em São Paulo tem chovido, então também o trânsito dá aquela bagunçada, mas o carro confortável para dirigir, o banco me surpreendeu, banco bem confortável. Agora, vamos lá, desempenho. Para o uso no dia a dia, achei bem suficiente, tá? O torque em qualquer chamada de acelerador, a gente acaba rodando bastante no modo Eco pela autonomia, e mesmo assim o carro responde muito bem, tá? Quanto a isso, não tem uma questão de o carro é manco, essa potência aí não dá, cara. Para a cidade ele vai bem, coloquei gente no carro, anda bem, tá? Dentro da proposta urbana, vai muito bem. Por exemplo, é melhor do que, por exemplo, dá para comparar aqui de uso, um pouco melhor que uns 1.0, por exemplo. Vamos colocar isso aí. E também a parte de autonomia, achei que ficou bem legal. Esse aqui é o carro com uma bateria de 38 kWh. Então, baseado no consumo feito em urbano, vezes bateria e tal, a gente tem na faixa aí de
360 a 370 km, um pouquinho abaixo de 370 km, 368, alguma coisa assim, tá? Então, é uma autonomia boa para um carro desse tamanho. Dependendo daí, quem comprar o carro vai poder carregar ele às vezes uma vez por semana. Nossa, já é uma ajuda para rodar aí quase 400 km, se preocupando em carregar o carro uma vez por semana. Tá bom, vamos pensar aí que um tanque de etanol deve durar isso num carro popular? Então já ajuda. Suspensão, carro confortável, esse é talvez um ponto que vai bater um pouquinho. A BYD não ajusta o carro da China para cá, não tem uma, entre aspas, tropicalização. Então, é uma coisa que eu já identifiquei no Dolphin Plus principalmente, que é um carro bem mais potente. Porque o mercado chinês gosta de um carro bem confortável, porque na verdade na China o tráfego é tão pesado que as pessoas acabam não acelerando, não tem essa questão de velocidade, a coisa com a velocidade, não tem tanto isso. Ó, aqui eu vou passar numa área que é meio obra, e assim, dá pra ver, o carro balança bastante, mas assim, não chega a me incomodar. Não. Teve um momento que esse carro bateu seco em buraco, a suspensão dianteira, mas era um buraco que eu acho que qualquer carro reclamaria, tá? Um buraco que acho que qualquer carro daria uma batidinha seca, e deu, mas foi a única todos esses dias. Aqui o bom e velho trânsito de todo dia. E a suspensão traseira, na verdade, é o meu ponto de incômodo, porque como a gente já percebeu nos carros chineses, a suspensão traseira tem um acerto bem mais voltado ao conforto. Então assim, às vezes você tá andando aqui na cidade, até ele vai bem e tal, só que às vezes uma velocidadezinha mais alta, não precisa nem tô falando em alta, de andar 100 e poucos por hora, vai, 50, 60 por hora, você sente que a traseira tem um comportamento, ela balança um pouco mais do que a dianteira, né? Não é que o carro tem um comportamento de carroceria, e a traseira acaba trabalhando um pouquinho sozinha. A traseira assim, eu senti ela dando umas batidas secas em lombada. Se eu tiver alguma lombada aqui no caminho, eu vou tentar mostrar. Ele tem um comportamento de curva que você entra na curva, por esse comportamento de traseira, você entra na curva, você sente que ele dá uma deitada com a traseira, mas ele não é aquele carro que ele vai rodar. Ele apoia na traseira e faz curva. Eu não tô falando mais uma vez, já andando rápido, não, dando velocidade de via normal. Ele tem esse comportamento. Então talvez meu único ponto de crítica na dinâmica do Dolphin Mini é essa suspensãozinha traseira. Se fosse a engenharia da BYD no Brasil, teria me dado um pouquinho ao trabalho de fazer um ajustezinho específico pro Brasil, trabalhar um pouquinho mais. O brasileiro gosta de um carrinho um pouquinho, mesmo qualquer pessoa gosta de um carrinho um pouquinho mais, um comportamento um pouquinho mais dinâmico do que o mercado chinês. E eu acho que casaria bem com a proposta do carro, né? Imagina você... E essa suspensão traseira desse jeito, um carro homologado para 4 pessoas, às vezes muita gente vai andar com as 4 pessoas, mais um pouquinho de bagagem, ele vai reclamar bem a traseira, tá? Talvez até vai dar um finalzinho de curso, dependendo do percurso e tudo mais. A gente levou o Dolphin Mini para a pista de testes, 0 a 100 em 14,9 segundos, mais ou menos a mesma coisa que a BYD já declara para o carro. Normalmente elétrico entra no que é declarado pela marca. Combustão que às vezes tem variação para mais e para menos. Só que assim, é um carro que, por exemplo, no modo Eco, igual eu rodo aqui, igual eu tô rodando, por exemplo, no caso aqui, é algo muito normal no Brasil, você tem às vezes um pequeno trecho de estrada, uma ligação ali entre bairros, entre cidades. Por exemplo, nosso escritório é em São Paulo, eu moro em Barueri. Então eu tenho ali um trecho de Castelo Branco, por exemplo, para pegar. Não é nada demais, às vezes é tudo parado. Então, por exemplo, no modo Eco o carro limita 100 por hora. Ok, para fazer esse meu percurso, perfeito. Eu tenho uma variação de 100, 120, mas tem trânsito, tem caminhão, tem tudo. Então, é a velocidade que vai andar com o carro, ok, no modo Eco. Se eu não quiser no modo Eco, eu jogo no modo normal ou no modo Sport, o carro vai deslanchar aí, segundo a BYD, até 130. Tá? Mas a questão é que para chegar em 130, ó, vai tempo, até 100 por hora ele vai nos 14 segundos e tudo mais, mas percebe que ali passou um pouquinho de 100 por hora até 120, para chegar nesse limitador de 130, olha, vai tempo, tá? Então não é um carro para você fazer viagens, mas é um carro para deslocamento e ele consegue pegar um trechinho rápido de estrada.
Deu pra perceber um pouquinho do barulho da suspensão agora que eu passei na sondulação desse... Então a suspensão ela reclama um pouquinho na traseira, como eu já comentei. Não sei se vocês estão percebendo o movimento da carroceria do carro também. Então dá pra pegar a estrada, dá pra você fazer aquele trajetinho curto? Dá, mas não dá pra viajar, pegar uma estrada. O que eu percebo é que ele tem um limitador eletrônico de entrega de potência em velocidades mais altas, até para proteger a carga da bateria. Porque se a autonomia é boa, então também o sistema eletrônico de gerenciamento de carga trabalha bem nisso, para poder segurar bem essa carga, né? Então assim, confesso que o Dolphin Mini me agradou bastante para dirigir. É um carro bem gostoso, né? Tanto que eu estou gravando o dirigindo um pouquinho depois, até a roupa é outra, porque eu queria andar mais com o carro para poder entender ele um pouquinho mais. A gente tem os números de autonomia mais elaborados, esse número de desempenho também, ver se realmente é um carro. E também a questão da velocidade, de se ele pega uma estrada bem, se ele não pega, vai bem. Lógico que se o seu dia a dia foge do que eu falei da limitação, aí você na verdade você nem pode talvez considerar um elétrico nessa faixa de preço. O elétrico já é um carro bem mais caro. Aí vai ter que esperar algum híbrido numa faixa de preço mais baixa no futuro, quem sabe, ou ficar nos modelos a combustão. Mas em resumo, o Dolphin Mini tem qualidades, em diversos aspectos achei ele melhor do que o Dolphin normal. A ergonomia é boa, a posição de dirigir é boa, ele não tem alguns exageros. Só acho que faltou realmente o ADAS, o pacote de assistente, pelo menos o alerta de colisão, é algo que hoje em dia você pode ser o melhor motorista possível, ele ajuda muito, distração, aquele segundo que às vezes a gente se distrai no telefone que tocou, no mapa da tela multimídia, alguma coisa assim, é uma coisa que já evita acidente. Um pacotinho ADAS deveria ter sido colocado. Tô nem pedindo ACC, só o alerta de colisão já seria bem interessante para esse carro. Pelo menos veio com 6 airbags, veio com os equipamentos que precisa, entre aspas, aí já numa faixa de preço mais alta, né? 100 mil reais ainda não é pouco dinheiro. Então acho que só essa questãozinha do ADAS, alertinha de colisão, eles poderiam ter colocado, mesmo se cobrasse um pouquinho a mais. Agora vamos lá para fora para a gente concluir. Afinal, o Dolphin Mini vai ameaçar o mercado de hatch compacto como você espera? Afinal, o que esperar do BYD Dolphin Mini? Para mim, pelo menos, a mesma coisa que a gente viu com o Dolphin normal. Um carro que vai mexer com o segmento de carros elétricos. Carro na faixa dos 100 mil reais, ele vai bagunçar muito o segmento. A Renault já mexeu no preço do Kwid para baixar ele, para entrar na faixa dos 100 mil reais. Mas o Dolphin Mini oferece um acabamento um pouco melhor, um pouco mais refinado, a construção, um pouco mais de potência e um porte um pouquinho maior, principalmente com espaço interno. Mas agora a questão é, e o comprador do hatch compacto? Nessa faixa aí dos 100 mil reais, já é um carro com motor 1.0 turbo, já é um carro um pouquinho mais de potência, talvez um pouquinho mais de equipamentos. Agora, se for uma pessoa que realmente está de olho no hatch compacto, mas é o que a gente chama de early adopter, aquele cara que gosta da tecnologia e está interessado no carro elétrico, esse carro aqui provavelmente vai ser realmente o primeiro carro elétrico de muita gente. Agora, ameaçar os hatches compactos é uma palavra um pouco forte para um carro que exige muita adaptação. Afinal, vale lembrar, se você vai comprar um carro elétrico, veja muito bem seu percurso, se você vai poder ter um carregador em casa, se você vai ter essa disponibilidade e se a autonomia desse carro vai te atender. Afinal, é um pouquinho mais complicado ter elétrico do que um carro a gasolina que você vai lá e põe combustível, que exige um pouquinho mais de adaptação, ao menos por enquanto. E vocês, levariam um Dolphin Mini para casa? Até mais!